live e falando de tudo isso. Nós estamos iniciando mais uma live, hoje aqui comigo, Dr. Marcelo Moutinho, que é otorrino, e vem falar, gente, o assunto do momento é o Covid-19. Gente, pode até falar, meu Deus do céu, mas né, tanto se fala, tanto se fala, tanto se fala, tanto nas mídias, TV, rádio, jornal, como também aqui pela internet, pelas redes sociais, muito se fala, mas ainda se precisa falar muito. E ninguém melhor do que o Dr. Marcelo Moutinho, que há quanto tempo está em Leme, lidando com pessoas com rinites, com asma, com bronquites, com H1N1. Então, o Dr. Marcelo é assim o médico querido da cidade de Leme, acredito que da região. É o meu médico e de muita gente, eu acredito, né? Mas eu estou esperando o Dr. Marcelo Moutinho entrar aqui para a gente conversar com ele já já. Só que eu quero começar com uma mensagem. Eu quero começar... Ó, tem um aviãozinho aqui embaixo. Vocês podem clicar nesse aviãozinho para convidar mais pessoas, porque hoje é muito importante, aliás, todos os dias, né? Melissa Moutinho está entrando aqui e o Dr. Marcelo vai falar através do Instagram da Melissa Moutinho, que é a esposa, essa querida que faz um trabalho maravilhoso com cursos de etiqueta e sucesso não só em Leme, como no Brasil, como fora também. Deixa eu aceitar aqui. Então, o Dr. Marcelo está entrando pelo Instagram da Melissa Moutinho. Vamos aqui, já aceitei, vamos aguardar o Dr. Marcelo entrar para a gente já bater um papo com ele. Querido, Dr. Marcelo é um querido, tanto que quem vai na Unimed vai rezando para que o Dr. Marcelo esteja atendendo também na Unimed. Todo mundo que chega na Unimed, em plantão, fim de semana, fica assim rezando, tomara que seja o Dr. Marcelo, tomara que seja o Dr. Marcelo. Tá me ouvindo, Dr. Marcelo? Alô? Oi, Dr. Marcelo? Tá me ouvindo? A Melissa tá ajudando o Dr. Marcelo, que não tá aí muito acostumado. Vamos de novo? Vamos de novo. Enquanto isso, deixa eu falar essa mensagem linda para vocês neste momento de isolamento, onde tanta gente está aí com sufoco, com dor no peito, com ansiedade, com medo, com insegurança. E essa mensagem vem assim, ó, para aliviar e para nos dar força neste momento, que é o que a gente mais precisa. Quem desiste, jamais vence. Quem vence, jamais desiste. Mas, antes de tomar uma grande decisão, reflita, pense, ore e depois haja. É isso que precisamos fazer. Não desistir, não ter sentimentos de derrota, não ter pessimismo, embora a situação esteja nos forçando a entrarmos na tristeza, no pessimismo, no desânimo, no achar que tudo acabou, no achar que nossa vida teve um fim, no achar que tudo vai dar errado. Então, deixa eu aceitar aqui. Vamos aguardar o Dr. Marcelo Moutinho. Então, ó, vou repetir. Quem desiste, jamais vence. Tá bom. Quem vence, jamais desiste. Mas antes de tomar uma grande decisão, reflita, pense, ore e depois haja. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Moutinho. Está me ouvindo, Ângela, bem? Estou ouvindo bem, agora está ok. Tudo obrigado ok? Pelo convite, Ângela. Tá, obrigado a todos que estão participando também. Eu é que agradeço, e antes do senhor entrar, eu estava dizendo aqui que o senhor é o meu médico. Olha, eu não vou conseguir acenar para todo mundo aqui, pessoas que estão entrando. O meu médico, o médico da minha família e o médico
da cidade inteira, eu acho, né, doutor Marcelo? Não só no seu consultório, como que para quem chega no Unimed, eu estava dizendo que quando chega de plantão de fim de semana, que de repente a gente precisa ir com o filho, ou levar neto, a gente vai rezando. Tomara que seja o doutor Marcelo Moutinho, tomara que seja o doutor Marcelo Moutinho, que esteja pela confiança que a gente tem no senhor, pelo excelente profissional que é. Parabéns e muito obrigada por ter aceito o convite e participar dessa live. Obrigado, eu fico lisonjeado, mas eu que agradeço o convite. Doutor Marcelo, sim, o senhor já até pensa qual assunto que nós vamos abordar, mas como eu estava dizendo antes do senhor chegar, não tem como não falarmos ainda desse assunto, por mais que seja amplamente divulgado pelas mídias, seja televisão, jornal, rádio, como também pela rede social, nos grupos, mas ainda a gente precisa falar, esclarecer muitas dúvidas. O senhor é o médico, deixa eu falar aqui um pouquinho do Dr. Marcelo Moutinho, médico pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, otorrinolaringologista, especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e cirurgia... Nomão, né, doutor? E cirurgia cérvico-facial. Coordenador do pronto atendimento do Hospital Unimed Leme. Olha só, né? Então, por isso que é esse profissional excelente. Doutor Marcelo, há quanto tempo? O senhor é de Minas, não é isso? De onde o senhor é? não, na verdade, eu formei em Uberaba, né, onde fica a UFTM, mas eu sou de Morro Agudo, uma cidade próxima a Ribeirão Preto. É que eu fui estudar em Uberaba, né? E aí casei com mineira, né? Aí acabou ficando essa identidade, né? Como eu achei que o senhor era casado com uma mineira, eu achei que o senhor também fosse mineiro. Então o senhor é paulista mesmo. Eu sou paulista. Esse sotaque não engana, né? E há quanto tempo o senhor está em Leme, doutor Marcelo? Em setembro agora eu completo a maioridade lemense, né? 18 anos em Leme. 18 anos. Cheguei em setembro de 2002. É muito tempo. É por isso que o senhor tem tantos pacientes quanto tem e o quanto é querido aqui. Ô, doutor Marcelo, vamos já começando a falar do Covid e da gripe. O senhor que já tratou muitas pessoas com H1N1, inclusive meu filho, e o ano passado vai fazer um ano agora, em maio, doutor, que eu cheguei lá no seu consultório com febre muito alta, com dor no corpo, com todos os sintomas de H1N1, inclusive o senhor me tratou com H1N1, com o Tamiflu, e um dia depois do remédio eu fui internada para fazer uma cirurgia de diverticulite. Qual a diferença da H1N1 para o Covid-19? Bom, Ângela, você teve influenza, né? Ou uma suspeita forte de influenza no ano passado. Não sei, seu filho, assim, já que você citou o nome dele, eu posso falar. E os sintomas, você teve febre, muita febre, tosse, dor no corpo, prostração, sintomas respiratórios. E os sintomas da influenza são muito parecidos com o sintoma da Covid-19. Tá? É por isso que é muito difícil, na prática, você diferenciar quando o paciente tem influenza ou quando ele tem coronavírus. Coronavírus, depois, talvez a gente vou elencar mais os sintomas, mas, assim, a princípio, são sintomas muito parecidos. Todos os protocolos que nós lemos, todas as aulas que eu assisti, os professores, o que eles diziam nesse caso agora, quando a gente atende um caso suspeito de coronavírus, também é importante que a gente trate como sendo influenza, porque não dá para diferenciar na prática. Então, na prática, um caso suspeito também é conduzido com a medicação, o Tamiflu, o oseltamivir, também para a influenza. Te digo um detalhe, assim, antes mesmo do vírus circular, em meados de um mês atrás, 2 meses atrás, eu atendi muitos casos suspeitos. Esse ano foi o ano que eu mais prescrevi o oseltamivir, de todos os anos que eu mais prescrevi e que eu via que já vinha circulando. A gente já tinha informação do departamento de infectologia que ia circular, pelo menos influenza B, né? A gente já sabia. Então, eu atendi vários casos. Não daria para sorotipar para o vírus para saber se era influenza, mas todos os casos que eu prescrevi evoluíram muito bem. Mas por isso que não tem diferença, não tem mesmo. Aí, mais para frente, você vai me perguntar, talvez eu vá esmiuçar os sintomas mais detalhadamente da Covid-19.
mas na prática não tem diferença. Acho que uma pessoa tanto que se a pessoa chegar no pronto atendimento da Unimed, lá na parte respiratória do Covid, ele vai ser conduzido dessa maneira. Se chegar com sintomas característicos, ele vai ser conduzido também como influenza, além de suspeita de Covid. Não sei se consegui te responder totalmente. Conseguiu, sim. E aí, a gente, quando, no meu caso, o ano passado, que ainda não existia a Covid-19, que era H1N1, é feito um exame para H1N1, que também é muito demorado para ver o resultado. Então, o médico já entra com o tratamento pelos sintomas e a gente, depois disso, é que vai ver, pode até ser que já sarou e daí que vem o resultado, né, doutor Marcelo? Por que essa demora desse resultado desses exames? O protocolo para a influenza é o mesmo atualmente para a Covid-19. Inicialmente testavam, né, faziam PCR de todas as pessoas suspeitas. Quando começou a aumentar o número, né, e você não tem, é uma questão de saúde pública, você não tem exames para todos, aí você tem que priorizar. Então, hoje, a prioridade no momento do exame do PCR seria agora os pacientes internados, que eu vou explicar mais para frente quais que são internados. Os pacientes internados e os profissionais de saúde que trabalham na frente de combate, porque esses profissionais de saúde precisam ser testados para saber se eles estão doentes, para não desfalcar a equipe. Caso não esteja doente, eles não vão desfalcar a equipe, e se estiverem, eles fazem a quarentena e retornam pós o período de quarentena para a força de trabalho, porque a gente sabe ontem vi uma reportagem em Nova York, 1/3 dos profissionais de saúde estão infectados. Então, a gente sabe que eles vão infectar. Então, por isso que essa prioridade do exame para o profissional de saúde que está trabalhando na linha de frente. Que esse é o ponto de vista que nós temos hoje. Assim, é a determinação do Ministério de Saúde para isso. E por que demora? Porque você tem um limite. É um exame caro e sofisticado, né, a reação de cadeia polimerase, que é o PCR, e que você tem um limite para ser feito. Ou o Ministério da Saúde conseguiu, eu não me recordo quantos exames chegaram, mas o Adolfo Lutz, os laboratórios de apoio, que são 4 no país, eles têm um limite de demanda. E por isso que você não consegue. O ideal seria testar toda a população, mas infelizmente não é possível, né? É o que a gente diz, assim, existe o mundo ideal e existe o mundo real. Então a gente tem que trabalhar com isso. E agora, por isso que o isolamento social é tão importante para que diminua a taxa, o índice de contágio, de transmissão. Tá? Por isso, assim, não sei se eu fui claro, mas para a população entender por que não se testa tanto. Às vezes as pessoas acham que seja simples, precisa testar. Precisa testar. Mas, na realidade, não se consegue na prática testar todos. Se testasse, a nossa estatística seria muito diferente. Nós teríamos muitos mais casos do que aparecem. E a estatística mundial é que pelo menos o que aparece naquele gráfico, naquele infográfico, daquelas cores todas vermelhas que aparecem, que a gente vê na internet, é que estima-se que seja 5 vezes mais o número de casos do que está aparecendo lá por conta da subnotificação. Alguns países conseguiram, Alemanha, Coreia, conseguiram testar uma quantidade muito maior de pessoas. Mas a nossa realidade, infelizmente, pegou muito de surpresa, assim, porque chegou com muita força, né, a epidemia, a pandemia. Não sei se consegui te responder, sim. Conseguiu, sim. O doutor tem uma pessoa perguntando, acho que é a Alê Silva, o que é PCR? Desculpa, às vezes se eu for muito técnico, vocês me corrijam, tá? PCR, na verdade, existem 2 PCRs, assim. Tem um PCR que nós pedimos na nossa prática clínica, que é a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Qualquer inflamação no organismo vai aumentar essa proteína C reativa que é produzida pelo fígado. Agora, o PCR que a gente diz é reação de cadeia polimerase. É um exame mais sofisticado que ele detecta o vírus. O vírus, então, se você teve contato com coronavírus, ele é o SARS-CoV-19, que é o SARS-CoV-2, perdão, que é o nome técnico do coronavírus. Esse exame detecta a presença do vírus. Então, ele detecta, teoricamente, desde o início dos sintomas até mais ou menos o 5º, 7º dia de apresentação, depois que iniciaram os sintomas.
Mas, idealmente, ele é colhido depois do terceiro. Alguns protocolos já colhem desde o início. Mas pode se colher muito no comecinho dos sintomas, pode haver um falso negativo. Ele não detecta ainda o vírus. Então, esse que é o famoso PCR, que é o suave nasal, que é esse que você vai chegar e vai fazer no início do quadro. Que faz. Swab é um cotonetezinho comprido que vai colher material do fundo do nariz, do fundo da garganta, e aí é encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, ou ir para os laboratórios de apoio também, mas assim, mais especificamente o Adolfo Lutz, que iniciou tudo. Agora tem outros laboratórios de apoio também que estão fazendo via rede privada. Esse é o PCR. Posso já adiantar, falar do outro, ou não? Não sei se pode. Não, não, pode sim. O outro exame é o teste rápido. Esse teste rápido, ele sai o resultado em 20 minutos, meia hora. Esse detecta, esse é de sangue, tá? Esse não é feito, não colhe nada do fundo do nariz nem do fundo da garganta. Ele é feito sangue. Ele colhe sangue e ele detecta os anticorpos. O que são os anticorpos? Quando nós temos um processo infeccioso, uma infecção, nosso organismo cria defesa, cria anticorpos. E esses anticorpos, eles demoram, em média, 7 a 10 dias para aumentarem, para serem detectáveis por esse método. Por isso que ele só é proposto quando a pessoa, depois de 7 a 10 dias do início dos sintomas. Tá? Então, importante, e é um exame hoje indicado mais para saber se a pessoa já está curada da doença, porque são 2 anticorpos que sobem. IgM, que é o de fase aguda, e IgG, que é aquele que acontece depois que aconteceu a doença, que a gente demonstra que teve a doença. Então, se a pessoa estiver com IgM alta, ela ainda está com a doença ativa. Quando a IgM negativar e só ficar a IgG, aí a doença já negativou. Ele já não está transmitindo mais a doença. Então, mas é um exame que é feito posteriormente. Não é para agora, para esse momento. É um exame depois, assim, de uma outra fase que é feito esse exame. O exame do teste rápido. Tá? Que, na verdade, esses exames, né, profissional de saúde é feito teste rápido para saber se ele estiver só com a IgM já negativa e a IgG positiva, ele já pode voltar ao trabalho. Ele já não está na fase aguda da doença mais. Tá? Não sei se eu fui claro, qualquer dúvida me pergunta, eu respondo mais. Isso mesmo, vamos falando para o pessoal aí que está entrando, olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar que o Dr. Marcelo está aqui e pode responder para esclarecer, porque realmente, é como eu disse no início, doutor Marcelo, por mais que se divulgue, ainda fica dúvidas na cabeça das pessoas. Como, por exemplo, no caso da H1N1, que o senhor já vem tratando já há vários anos, porque muda, né? Um ano é uma coisa, depois outro muda o vírus e o nome da gripe, mas é uma influenza, não é isso? Sim, todos são influenza. É que o vírus, desculpa te cortar, mas assim, que o vírus influenza é um vírus mutante também, mas ele não muta em animais, né? Então, todos os anos ele sofre mutação, por isso que a vacina só vale um ano, porque a cada ano você tem sorotipos diferentes de influenza circulando. Então, por isso que a vacina, ela tem que ser... você precisa tomar vacina todos os anos de influenza. Os grupos de risco, né, precisam tomar. Então, por esse motivo. Por isso que mudam os nomes, né? O influenza H1N1 é influenza A, aí tem influenza B, você tem vários sorotipos de influenza que circulam a cada ano, eles circulam diferentemente. Por isso que acabam mudando essas denominações, mas todos são vírus influenza. Que é o vírus que a vacina contempla. Tá certo. Agora, eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas que estão aqui também. Quando a gente chega no consultório do médico, doutor Marcelo, como eu cheguei, com todos os sintomas de H1N1, e aí a medicação já foi dada, a medicação certa, para depois ver o exame, para ver o que é, para não evoluir para pneumonia, porque também H1N1 evolui para pneumonia, não é isso, doutor Marcelo? Sim, também. Só que de uma maneira um pouco menos frequente do que a Covid-19. Porque assim, a Covid-19 tem uma peculiaridade que ela evolui, 5% das formas são formas gravíssimas, né? Que a pneumonia pode evoluir, os 15% podem evoluir para pneumonia.
né? E desses 15%, 5 são formas gravíssimas. E são formas que a medicina nunca viu antes. A evolução, a forma como acontece. Então, cada dia muda, cada dia é uma nova hipótese da fisiopatogenia dessa doença, que é muito nova. E, assim, e pensar numa doença com uma alta transmissão, igual a Covid-19, que você tem uma transmissão, uma taxa de transmissão de 4, né, que a gente chama de R0, que os infectologistas chamam de R0, quanto um paciente consegue contaminar outro. Então, um consegue contaminar 4, 16, 16, 64, 64, 256, 256, 1.200 e pouco, se eu não me engano. Então, é em progressão geométrica que é a transmissão. E a influenza, eu não sei te dizer o R0 dela, mas a taxa de contágio é menor, muito menor, do que a Covid-19. Por isso, então, e a própria influenza pode desencadear uma pneumonia, mas pelo número de pessoas infectadas, é bem menor o número que evolui para a pneumonia, e é uma pneumonia com evolução mais, assim, um curso mais benigno do que da Covid-19, tá? Então, por isso que, mas assim, a taxa, para você ter ideia, a taxa de mortalidade de influenza gira em torno de 0,5%. O Covid de 5% na Itália, por questões peculiares da Itália, chegou a estar 10%, 12% a mortalidade, né? Então é preocupante sim, porque nenhum sistema de saúde suporta, depois eu vou explicar mais para frente, porque nenhum sistema de saúde suporta tratar isso, por isso que é importante as pessoas diminuir a taxa de contágio. Depois a gente volta nesse assunto aí, inclusive do tratamento, se o senhor quiser citar, porque na H1N1 a gente já recebe o tratamento logo para que não evolua para pneumonia. E o porquê que a Covid-19 não está sendo tratada já com o medicamento certo. Até se o senhor quiser responder, já pode responder, porque ainda não tem o protocolo, não tem o remédio autorizado, ou porque isso, ou porque aquilo, não é tratado já com um remédio que corte antes mesmo de vir o resultado e a pessoa evolui para a pneumonia gravíssima a ponto de precisar de respirador. Ângela, deixa eu te explicar assim, ou para explicar para o pessoal entender. Você tem a Covid-19, ela consegue, o quanto ela infecta, ela pode infectar de 1% a 10% da população. Isso quem disse foi na primeira entrevista do secretário do Dória com o Dr. Davi Uip, naquela primeira vez que eles apareceram, uma sexta-feira, né, que apareceram acho que há uns 40 dias atrás. Então, ele foi bem claro disso, que poderia infectar. Então, pensando assim, 1% da população, 1% dessa população, desse 1% acometido, 85% vão ter formas leves, tá? Que vai ter febre, tosse, basicamente é febre e tosse, depois eu esmiuço mais os sintomas, mas o que o Covid tem? Tem febre alta, muita tosse, pode ter uma perda súbita de olfato, uma fadiga. Quase 90% tem febre e tosse, tá? E 35% tem essa fadiga que às vezes é confundida com a falta de ar. E também perto de 30% tem falta de ar. Então, você tem, dentro desse quadro, que você tem, a pessoa vai procurar o atendimento, se ela tiver sintomas leves, e existe todo um protocolo que é feito em cima da frequência respiratória do paciente e da saturação de oxigênio, aquele aparelhinho que é colocado no dedo verifica a saturação. Tem uns níveis que são detectados, esse é o exame de triagem. Ele vai chegar na triagem, é feito isso. O paciente, ele não tem uma frequência respiratória que está no protocolo, que é acima de 24 ou mais, a saturação de oxigênio não cai abaixo de 94, ele é considerado um paciente estável. Tá? Então, o médico vai avaliá-lo, e se ele estiver no grupo de risco, o que é o grupo de risco? Idosos, diabéticos, hipertensos, doenças cardiovasculares, tuberculosos, o paciente que tem bronquite crônica, que seria diferente da asma, que tem bronquite crônica, ou enfisema pulmonar, tá? Obesos, esses são considerados grupos de risco para formas graves da Covid-19. Então, esses são avaliados com um olhar um pouco diferente, porque esses podem, mesmo estando estáveis, eles podem evoluir para aqueles 10% que precisam e possam requerer de internação. E quando ele vai requerer internação? Quando ele começa a piorar a questão respiratória.
Só que o médico está lá, ele vai avaliar, ele pode avaliar que o paciente, de acordo com alguns exames preditivos, os exames de sangue normalmente, ele consegue identificar mais precocemente se esse paciente possa descompensar nas próximas 24 horas ou nas próximas 48 horas. Então, muitas vezes, esse paciente ele é internado preventivamente, como aconteceu com alguns casos que eu estava no Unimed, eu presenciei essa internação naquele momento que o paciente ainda não tinha piorado e, graças a Deus, ele não piorou. Ele ficou internado 48 horas, 72 horas e teve alta melhor, em melhor estado. Tá? Então, existe todo esse cuidado, mas existe agora, aí o paciente recebe o quê nesse momento? Ele recebe o oseltamivir. Se ele tiver uma forma que preocupa, como eu disse, não tem como você diferenciar uma Covid-19, pode ser chegar com febre alta e tosse, você não tem como diferenciar naquele momento que o paciente, como você não consegue testá-lo, você não consegue, só se ele for internado vai ser testado, mas se ele não for internado, ele não tem como você diferenciar que ele tenha Covid-19 ou que ele esteja com influenza. Influenza também é grave, também tem a sua mortalidade. Então ele também tem que receber o oseltamivir. Tá? Está dentro do protocolo que está instituído, eu posso dizer isso pela Unimed, né? Que é o seu protocolo, eu sei que está instituído lá. Então é assim que ele vai ser atendido. Posso adiantar, já falar um pouco do fluxograma lá no hospital? Pode. O que eu queria dizer para vocês, assim, eu como coordenador, é importante que vocês entendam como é que foi feito. Foi uma operação de guerra que existiu um mês atrás, 40 dias atrás, quando tudo veio à tona. Né? Fizemos um treinamento, um final de semana muito rápido para treinar a equipe, para que tenha o atendimento, esse atendimento do paciente menos grave, né? E no paciente de gravidade intermediária e do gravíssimo. Então, além desse treinamento, foi separado, o hospital foi dividido ao meio, porque o que se viu na China, a China atendia todos juntos, no mesmo hospital. Então, contaminava o paciente que estava doente, contaminava o restante da população que continua indo, porque precisa, você vai ter infarto, você vai ter trauma, você tem outras doenças, você tem abdômen agudo, outras doenças que seguem o fluxo normal de um pronto atendimento. Então, o fluxo é dividido. Lá na Unimed você chega, você vai pegar uma senha que está lá. Quando você tem sintomas, você tem febre, tosse, sintomas respiratórios, se sim, você já vai ser direcionado para outro local, que é a esquerda, onde existe uma triagem separada, a enfermagem separada, e você passa com um médico, esse médico que, no primeiro momento, foram destinados os médicos mais bem treinados para isso. Então, são todos os médicos que cuidam dos nossos pacientes internados, muitos deles intensivistas, os que estão mais aptos a agir também nas formas graves. Então, esse médico ele avalia e ele determina, nesse momento, o fluxo ainda está pequeno, então ele determina se o paciente vai embora, se ele fica internado, e se o paciente chegar, ainda não tivemos, graças a Deus, não tivemos nenhum paciente grave que chegou desaturando, precisou ser entubado, mas e se ele chegar nesse ponto também, estamos com a sala de urgência toda preparada de acordo com as normas, com todo o material necessário, porque você não pode gerar aerosol, então você tem que fazer toda a intubação em circuito fechado. É bem complexo isso, porque senão você contamina toda a equipe. Então, a parte física já está montada, que nós já montamos, inclusive também quando aumentar o fluxo, já tem uma tenda já montada, o espaço físico já está todo pronto, e essa tenda, ela está lá pronta, caso, assim que a demanda aumentar, já tem uma escala pronta de outros médicos para atender os casos leves. 85% da demanda que vão ser casos leves, né? Então, mas, por enquanto, graças a Deus, a curva de transmissão aqui em Leme ainda está pequena, então, existe o que tem lá hoje, sim, por causa da demanda, é esse médico mais experiente que atende todos os casos, né, e que um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta também, que cuida do ventilador. Então foi montada toda essa estrutura física. Gasometria, que toda é norteada a conduta do paciente, que se ele está grave ou não, ela é baseada nesse exame de gasometria, tá? Que avalia a oxigenação do paciente, mais do que esse exame do dedo, muito mais detalhado. Então, a nossa Unimed está toda preparada. E o caso grave, caso ele chegue, né? Então, caso chegue o caso grave, ele vai ser entubado, tá? E vai ser encaminhado para a UTI, atendimento do UTI. Aí ele é direcionado para a Unimed Araras, vai fazer tomografia, como fluxo, como se chegasse lá no HUA, no Hospital da Unimed Araras. Ele vai ser entubado,
vai ser direcionado para tomografia, para avaliar o pulmão, as alterações pulmonares, e encaminhado para um UTI separado, que lá no hospital em Araras foi feito uma UTI separado, assim como nós dividimos o hospital, eles também dividiram o hospital lá, também, e tem um UTI só para atender os casos de Covid. Esse é o fluxo. Então, quer dizer, nós estamos preparados, esperamos sim, só que a gente tem que contar, é importante, eu agradeci muito esse espaço, porque a minha principal mensagem é tentar conscientizar a população, que qual o papel da população? É tentar diminuir a taxa de transmissão, porque o sistema de saúde está pronto, mas nenhum sistema de saúde suportaria se todo esse 1%, pensando em Leme, 1% de 100 mil habitantes, assim, um pouco mais, mas pensando em 100 mil, se 1.000 pessoas pegassem coronavírus de uma só vez, você teria 50 pessoas gravíssimas, 50 pessoas precisando de respirador ao mesmo tempo. E você não suportaria isso. Então, daí já não teria equipamento, né, doutor Marcelo? Não teria equipamento, como nós vimos na mídia, porque que na Itália morria tantos pacientes, né? Porque eles tinham que entrar em cuidado paliativo. Isso foi claro na mídia, né? A gente percebeu isso, que nem todos os pacientes, nem todos os pacientes conseguiam ter o tratamento adequado, porque você não tinha ventilador suficiente para tantos pacientes. Então é importante que a população entenda por que o isolamento social é para isso, para você diminuir essa taxa de transmissão, porque os gráficos, assim, eu não tenho nenhum gráfico para mostrar, mas assim, você pode ter um gráfico alto, uma curva muito alta, que aí você tem uma transmissão muito alta e muita gente fica doente ao mesmo tempo. Então e para a população entender, assim, uma coisa que a gente não entendia, por que vai entrar em colapso o sistema de saúde se todo mundo, se a taxa de transmissão for muito alta? O paciente, ele fica muito tempo internado. Um paciente que vai para o respirador, ele fica em média 2 a 3 semanas no respirador. Tudo isso, doutor? 2 a 3 semanas. Então você imagina, você não tem respirador para todo mundo. Ele não fica 2, 3 dias e sai do respirador. Ele não sai. Ele fica 2 a 3 semanas. E 50% dos que vão para o respirador falecem. Então é muito sério a gente entender isso e que o papel da população é fundamental no controle da doença. Eu sou médico, eu entendo todas as outras questões econômicas, mas como o ministro, não sei se é mais atual ministro, né, ele disse, né, que a questão importante são as vidas. Né? Não adianta a gente pensar na economia, se as pessoas morrerem, depois elas não vão conseguir trabalhar. Né? Então acho que o importante é a gente preservar vidas nesse momento, que é o mais importante, porque viu-se nos outros países, como a Itália afrouxou, depois teve que fazer restrições muito mais intensas, né, o chamado lockdown, né, que aí as pessoas só poderiam sair mesmo com autorização muito restrito. Então, é importante, e o Brasil fez a tempo a restrição, principalmente no interior. A nossa transmissão, mesmo não testando, mas a gente tem pelo menos se baseia pela taxa de internação, pelo índice de casos graves, o quanto que você está tendo de outros casos, né? Então a internação está baixa, pelo menos no nosso hospital está bem baixa, né? Não tivemos nenhum caso confirmado na Unimed, tivemos na cidade 3 casos, mas na Unimed nenhum caso confirmado, nenhum caso grave. Tivemos internações, mais internações assim no começo, até aquelas internações os pacientes saíram e estão bem, né? E fizeram o isolamento domiciliar e não houve a transmissão, né, local, tá? Doutor, o senhor estava explicando aí sobre essa curva e a preocupação da saúde justamente pelo isolamento, por conta do contágio, e o sistema de saúde não suportar muitos casos em estado urgente e com internação. Agora, vamos colocar isso para Leme. E também não tem como não falar da parte econômica, porque a gente está vivendo já o problema econômico, não só no Brasil, como na cidade de Leme. Como Leme, o senhor falou que está tranquilo, graças a Deus. Araras também a gente sabe. Essa curva, ela manteve tranquila e as pessoas em isolamento. Mas chega uma hora que vai ter que voltar. Quanto tempo mais vai ficar nesse isolamento? E será que, como Leme manteve essa curva, é isso que a gente precisa tranquilizar a cabeça das pessoas, porque elas estão questionando isso. Nesta hora que, de repente,
tenha que voltar, que é liberado voltar, a gente já está no inverno, que é maio, junho, julho, aí não vai ter um agravamento? Como que o senhor vê essa situação dessa forma que eu estou tentando explicar? Ângela, a gente precisa entender como é que é a forma de contágio da doença. Ela transmite por gotículas, né? Por gotículas de saliva, se a pessoa vai tossir perto da outra, se espirrar próximo, em menos de 2 metros da outra, o espirro atinge até uma distância até maior. Mas, por você entrar em contato com o vírus, porque o vírus ele é fácil de ser eliminado. Basta um álcool 70, ele é eliminado. Mas ele resiste, mas se ele não for eliminado da superfície, ele resiste por muito tempo. Né? Os estudos mostram que ele fica 3 horas no ar. Se a pessoa tosse ou espirra, ele fica 3 horas no ar. E ele fica até 3 dias em algumas superfícies. Plástico, metal. Então, por isso que o que vai acontecer no inverno, por que as pessoas ficam mais doentes no inverno? Primeiro, porque não tem essa preocupação nenhuma de higienizar as mãos, de manter um distanciamento da outra. Porque o único vírus preocupante é a influenza, normalmente quando não tem Covid. Né? A única doença mais respiratória mais importante. E dilui-se muito, porque como é pontual, que nem você teve, outro tem, mas não sai, não é algo que cria um alarme tão grande. Agora, as pessoas têm que... O que eu penso, também fiquei indagando isso no começo, há um mês atrás, eu falava, gente, mas vai achatar a curva e vai acontecer no frio. Mas o frio, as pessoas pegam mais porque o frio aglomera mais, as pessoas ficam mais juntas. Porém, assim, se o confinamento tem que acabar no momento, mas as pessoas vão adquirir novos hábitos, vão lavar mais as mãos, vão manter um distanciamento, e eu acredito, talvez vão entrar, você vai me fazer essa pergunta da máscara, mas talvez vão usar máscara, né? E isso vai fazer que são novos tempos com novos hábitos que as pessoas vão ter. E com isso vai diminuir a transmissão para a doença respiratória como um todo, inclusive Covid. Então, eu acredito que, mesmo sem o distanciamento social, vai se manter. Agora, isso é baseado em quê? São as autoridades sanitárias que determinam, porque determinados são os estudos que determinam quando que vai afrouxar isso. Porque, assim, só adiantando, te falando só um comentário, assim, a única certeza que nós temos, que a ciência tem, que o isolamento social funciona. Um estudo feito em Wuhan, antes do confinamento, o coronavírus, uma pessoa transmitia para 4, que é essa taxa que eu te disse. Pós-confinamento, diminuiu para 0,7. Então, uma pessoa só conseguia transmitir para 0,7. Então, isso diminui, é provado que o isolamento social diminui a taxa de transmissão e a transmissão se dá de maneira mais lenta. Mas essa doença também é uma doença muito dinâmica, muito nova. O que a gente vê nesses 4 meses de doença, que o que se fala num dia, no outro dia, pode mudar. Principalmente questão terapêutica, que não tem nada ainda comprovado. Comprovado tem que o isolamento social funciona, que é a única coisa. Por isso que as autoridades batem tanto na questão do isolamento social, precisa isolar, precisa lavar a mão, porque a gente sabe que se lavar a mão com álcool 70, com álcool gel, com água e sabão, a gente consegue diminuir a transmissão. E o isolamento de 2 metros, né? Precisa evitar aglomerações, não tem como, você pode pensar assim, mas eu vou me aglomerar com 3, 4 pessoas, mas essas pessoas podem ter tido contato com um caso positivo, você não sabe. Então, é importante isso, né? E as pessoas têm que entender um outro conceito, existe aquele que é o portador assintomático, ele não vai desenvolver doença, mas ele vai transmitir, e a doença transmite também, a doença começa, o período de incubação, que é o período que a pessoa tem contato com o vírus e vai desenvolver sintomas, em média são 5 dias, e nesse período ele transmite também. Então, a pessoa tem que entender isso, que ela pode ter contato com alguém que não está transmitindo hoje, não está tendo sintomas hoje, mas já está transmitindo. Então, por isso que é importante isso, higienizar as mãos, manter esse distanciamento, se for sair, evitar aglomerações de qualquer natureza, e se for sair, se precisar muito sair de casa, que evite, tenha esse distanciamento de 2 metros. E, se possível, usar máscara, mas as máscaras, aí eu talvez vou só adiantar, usar a máscara feita, não as máscaras cirúrgicas, porque as máscaras cirúrgicas, a máscara a N95, a PFF2, são destinadas para profissionais de saúde,
que eles precisam, nós precisamos poder atender a população. Tá? Então, tanto que existe já o manual do Ministério da Saúde para se fazer as máscaras de pano, com toda eu vi esses dias, assim, lá determina que tipo de material que é usado, que tipo de pano, espessura, como é feita a medida. Então tem é só colocar máscara Ministério da Saúde no Google que já vai sair esse documento. Inclusive, eu ia falar, até teve pessoas, a Mariana Leme perguntou da máscara, a Karine, que está fazendo quimioterapia, e ela pergunta também se para sair para fazer a quimioterapia, se ela tem que usar a máscara, porque a máscara também é um pouco confuso na cabeça das pessoas. Justamente por isso, a máscara cirúrgica não se acha para comprar, e o pedido é que essas máscaras sejam só para os profissionais da saúde. Então surgiu a ideia, inclusive o ministro falou muito da máscara de tecido, e aí o senhor vem explicar agora que não é aí também qualquer tecido, que tem aí uma especificação de tecido, e a gente tem que explicar, porque senão a pessoa vai fazer em casa, ela pega lá qualquer tecido, faz a máscara e acha que está saindo protegida. Então, também não é bem assim, né, doutor Marcelo? Eu gostaria que o senhor explicasse e até deixasse bem claro esse uso da máscara. Inclusive, eu, por exemplo, doutor, eu tenho que falar, porque eu ponho máscara e eu sinto falta de ar. Eu não consigo fazer o quê? Eu fui ao mercado, eu coloquei a máscara, mas 2, 3 passos que eu dou me dá taquicardia, porque eu sinto falta de ar com a máscara, seja aquela a cirúrgica ou seja a de tecido. Aí é aquilo, tira a máscara. Eu cheguei no caixa e falei, moço, pelo amor de Deus, vou ter que tirar a máscara, porque senão eu não consigo falar com você. Só que eu, com cuidado, eu tirei no elástico a máscara, passei para cá, falei com ele, respirei e depois pus a máscara. E muita gente, acho que age como eu, puxa a máscara para falar, ou então sei lá, come alguma coisa, puxa a máscara, come, depois põe a máscara em qualquer lugar. Essa máscara de tecido, ela pode ser lavada, como deve ser lavada. Então, eu gostaria que o senhor explicasse mesmo de novo sobre a máscara, a importância, porque está bem confuso na cabeça das pessoas esse uso da máscara, porque o uso incorreto também não vai resultar em nada, não é verdade? Só voltando um pouquinho para não chegar até lá, como é que transmite? Transmite dessa maneira, se você receber gotículas, receber aerosol, ou se você contaminar a sua mão e levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos. Então a máscara, se a pessoa ficar mexendo, tira, põe, com grande probabilidade vai acertar os olhos. Tá? Então, a máscara tem que ser colocada, vamos supor, eu preciso ir fazer compras, preciso ir no supermercado. Então, você chega, eu vou dar um exemplo como eu faço, né? Eu chego, eu coloco dentro do carro, eu coloco a máscara, tá? E aí eu condiciono a máscara, ponho o óculos por cima da máscara, por conta de quem usa óculos, né? Põe a máscara primeiro, tira os óculos, coloca a máscara, depois coloca o óculos por cima, coloca a máscara, tenta colocar por cima, o óculos por cima da máscara, porque ele já vai vedar essa saída, testa um pouco, respira um pouco forte, para ver se não vai embaçar o óculos. E aí aconselho carregar um álcool gel, as mulheres são mais facilmente que elas carregam isso na bolsa, aí você vai passar, abre a maçaneta, passa o álcool gel, aí sua mão está limpa. Você mexeu na máscara, você precisa passar álcool. Você tem que entender que potencialmente a parte da frente da máscara ela pode ter vírus, se você Sim. encontrar com alguém. Então, se você mexer na máscara, você está com a sua mão contaminada. Então, é importante, você mexeu na máscara, você vai ter que passar o álcool gel. E que forma? Não é passar simplesmente como a gente lava as mãos normalmente. Você passa nessa parte da frente, você vira, você passa aqui também, nessa parte, entremeia os dedos, vai para a outra mão, passa em cima, entremeia os dedos, tá? Pelo menos isso seria interessante. A técnica acaba tendo mais detalhes, mas eu acho que é importante, se passar já a parte de baixo, a parte de cima, entremear os dedos, já vai limpar boa parte da superfície da mão. Durante 20 segundos isso, tá? E aí você mexe depois, então você não mexe na máscara, tá? A máscara é uma proteção, é um mecanismo de barreira
tá? Se você quiser, eu tenho uma máscara que eu posso demonstrar como Vamos, usa eu a acho máscara. importante. Pode ser? Acho importante. Tá. Pode sim, doutor. Olha, deixa eu só pegar aqui. Eu vou tirar meus óculos, então. Então, não tem álcool? Não, não tem, né? Não, faz de conta que existe o álcool, tá, gente? Tá. Mas, olha, coloca... Isso é uma cirúrgica, tá? Como sou profissional de saúde, eu tenho, tá? Então, Tá. ó, tô mexendo na máscara, porque eu preciso moldá-la. Então, tudo bem. Certo. Pus o elástico, pus. Essa máscara está limpa, aí eu vou arrumá-la. Aí eu arrumo. Aí, se fosse com a outra, essa tem um arame que eu posso moldar, certo? Arrumei. Certo. Aí eu vou fazer minha massa e minha mão está contaminada. Eu vou, pego o álcool gel, passo como se estivesse passando, passo o álcool gel, certo? Aham. Limpei minha mão, peguei, aí eu arrumo o óculos por cima da máscara, certo? Ó, Entendi. não está embaçando, Sim, tá? Esse é o entendi. procedimento. Então, fui fazer minhas compras, eu não mexo na máscara, eu vou ficar assim, Ângela. Se sufocar, se fosse precisar tirar, você mexeu na máscara, a máscara não se toca na parte da frente, depois de Só aqui. colocada. Só aqui, não se toca. Então, se você precisar tocar na máscara, você, teoricamente, está contaminado. Então, aí você tocou, você precisa passar o álcool novamente nas mãos, Tá tá? Na certo. hora de tirar, quem usa óculos, igual eu uso, retira. Primeiro, então, a máscara aqui na frente vai estar contaminada. Você retira por aqui, certo? E retira Aham. pela alça. Olha, retira pela alça. Retirou, e aí você vai guardar nesses saquinhos tipo Ziploc, esses saquinhos que tem Certo. Ziploc, esses que tem esse tipo de... Aí você guarda aqui Certo. dentro, e aí depois de guardado você higieniza as mãos, tá? Vai E essa colocar... máscara, ela também tem um tempo de duração. A pessoa não pode Exato. colocar máscara para quem trabalha A máscara e usa cirúrgica, máscara. a máscara cirúrgica, assim, tendo questões técnicas, a população, talvez eu vi várias pessoas com máscara cirúrgica, mas cirúrgica tem duração de 2 horas. Certo. Ou se ela estiver úmida. A mesma questão para as máscaras mais duráveis. Aí 95, que eu nunca mais vi, 95 aí a PFF2, que é a que a gente tem em nível profissional, né? A Uhum. PFF2 ou a 95, ela tem uma duração, ela, em tese, 1 semana, mas pode durar mais tempo se ela estiver viável, tá? Ela pode durar mais tempo. Mas no serviço de saúde nós temos utilizado 1 semana, um pouco mais, se ela estiver viável, a gente usa um pouco mais, tá? Então eu utilizo 1 semana, a PFF2, toda semana eu descarto e utilizo uma nova, né? E graças a Deus conseguimos EPI, mas o EPI é escasso, né? Pode acabar. Então por isso que a população não pode comprar essas máscaras. Agora, voltando um pouco na máscara de pano, a Isso, máscara a de de pano, pano. Como é que fica de os, pano? os tecidos que o Ministério da Saúde, eu não sou muito expert em tecidos, mas o que ele falou, que pôs, que lá era assim, tecido de filtro de aspirador. Eu não conheço, as mulheres que me corrijam aí, mas o que mais Sim, protege é tecido de filtro de aspirador, que eu desconheço qual é, tá? sim. Ou seja, o segundo é um poliéster, tá? Que tem uma Aham. porcentagem de algodão e outro, vai ser poliéster. O segundo, Certo. o terceiro é algodão. Nessa ordem de filtragem, de capacidade. Então, o filtro de aspirador filtra melhor, poliéster em segundo e depois o algodão. E Certo. no próprio manual do Ministério tem as medidas, que eu não me recordo agora de cabeça, qual a medida para fazer e como lavar e como higienizar. Para lavar, você vai lavar a máscara, a hora que você chegar, você vai colocar a máscara numa solução de hipoclorito de sódio a 2%. O que é isso? Como é que você faz isso? 500 ml de água filtrada, tá? Potável, né? 500 de água potável, porque eles colocam isso porque nem todo o Brasil tem água potável, né? Mas 500 ml de água, que nossa água toda é potável, 500 ml de água, e você coloca 10 ml de água sanitária. Com isso você tem uma solução a 2% de hipoclorito, tá? Então você consegue isso. Então aí você consegue deixar meia hora ela lá dentro, aí você lava a máscara e depois de você secar, você passa no ferro quente, porque o calor também elimina, né, o Aham. coronavírus, né, o Covid. Então esse é o procedimento para a pessoa usar. Então ela usa uma vez e vai lavar, porque ela está contaminada. Usou, né, usar é todo contaminado. Toda vez que usar, por isso que às vezes é interessante fazer várias máscaras, toda vez que você sair, usa uma máscara diferente para poder lavar aquela que foi utilizada. Assim, eu li um trabalho
um trabalho até um trabalho de uma revista internacional, dia 9, usando o uso de máscara. Não existe um estudo que realmente comprove que a máscara é eficaz. Não é? Mas é porque, assim, para ter um estudo, tem que ter um estudo que se chama de duplo cego. Tem que ter um grupo que usa máscara, um grupo que não usa, e saber se aquele que não usou vai contaminar mais. Mas ninguém vai querer não usar, né? Diante de uma pandemia, diante de uma epidemia, de alguma doença. Então nunca se fez um estudo dessa maneira, assim, conclusivo, mas o que eles acham que assim, é a teoria da precaução. Então, a recomendação dessa revista é que se use máscara, que é um mecanismo de barreira, eu também concordo. Mas, Algumas cidades, desculpa te cortar, algumas cidades, como, se eu não me engano, acho que Viena ou Praga, já estão determinando que tem que usar máscara, e aqui próximo da gente, eu vi hoje no noticiário, Pedreira já, o prefeito já determinou que tem que, para sair de casa, tem que sair de máscara. Eu acho que talvez vai ser uma determinação mesmo aí, que vai ser determinada no futuro breve, que todos saiam de máscara, né? Eu sou partidário da máscara, né? E todo mundo só me vê de máscara, né? Então, doutor, e a gente também está chegando já aí no nosso final de tempo, porque a live ela encerra. Vamos falar da luva também, que a gente, o senhor falou da máscara, da luva. Uns são a favor, outros contra. Porque, como o senhor disse, a gente estando com a mão, o álcool gel a gente passa e a gente higieniza. E a luva? A gente tem que usar luva ou é melhor não usar luva e ter o álcool gel à disposição? olha, o que acontece? Não adianta eu falar que não deve usar luva, porque todos que passarem em atendimento vão perceber que eu estou usando luva, né? A luva nitrílica. Né? Na verdade, assim, que não pode, porque tem que ser a luva nitrílica, não a luva de látex, se caso for usar luva, porque você consegue passar o álcool gel ou álcool 70 nessa luva, e ela ser higienizada. Mas não se esqueça, porque eu desaconselho a população, primeiro para saber usar luva, porque às vezes dá uma falsa impressão de segurança, porque vai usar a luva e vai esquecer de lavar a mão. Então, eu não aconselho a população a usar, a menos que ela tenha uma ferida na mão, que tenha algum ferimento, que pode servir de porta de entrada para o vírus. Se ela não tiver nenhuma porta de entrada, algum ferimento, alguma doença crônica, dermatológica, que tire a camada da pele de proteção, aí, se ela não tiver isso, eu desaconselho, porque ela pode correr o risco de esquecer das medidas de higiene e de lavar a mão. Então, e eu vejo muito no consultório, assim, as pessoas mexendo muito no rosto, mas mexendo muito mesmo. Principalmente os que têm rinite alérgica, os que têm alguma forma de rinite, eles levam muito a mão. Tanto que eu aconselho nesse momento assim, os pacientes que têm, principalmente os que têm rinite, é uma doença leve, assim, nessa magnitude, mas assim, a questão é que ela vai levar muita mão no rosto, ela vai coçar o nariz, vai coçar os olhos, então precisa ser tratado. É importante a gente entender isso. Mas voltando na luva, eu acho que sim, é um mecanismo de proteção, porém eu faço essa restrição de que as pessoas podem esquecer de higienizar as mãos. Até eu ia perguntar realmente da rinite, o senhor já até respondeu sobre a rinite, porque a pessoa com rinite realmente toca muito o Ela nariz e muitos a olhos. famosa saudação alérgica, ela vai mexer no nariz, vai coçar os olhos e vai levar o vírus até essa porta de entrada, porque ele só vai entrar dessa maneira, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, ou se você inalar esse vírus. Né? Então, quem tem rinite tem que realmente andar com o álcool gel na mão e se possível, andar com o lenço para coçar o nariz, coçar os olhos, ou até pegar a parte de dentro na falta disso, mas não tocar olhos e nem nariz para coçar. Quem tem rinite, e assim, entrando um pouco nessa questão da rinite, a rinite piora muito no tempo frio e seco, que é agora o nosso outono. Então agora aumenta muito a incidência. Os pacientes que têm rinite, eles sabem disso, eles vão começar a coçar, a espirrar mais. Quer dizer, nós lá na clínica estamos atendendo com todo cuidado, com isolamento, com distanciamento, atendemos, passando muitas consultas e com todo o EPI necessário. Então as pessoas que precisarem de atendimento vão ter esse atendimento, tá? Que precisarem ser atendidas. Tá? A policlínica está funcionando, também estou atendendo na rede pública, então o paciente tanto vai ter atendimento em rede pública e quanto de medicina complementar, né? Suplementar, ele vai ter esse atendimento. Então é importante os pacientes que têm rinite, que queiram ser tratados, podem buscar o atendimento, eles vão ter esse atendimento, porque eles mesmo involuntariamente, eles vão tocar o rosto. Então é importante tratar isso. Tá? O doutor, tem uma pergunta aqui da Marisa. A pessoa com DPOC e baixa imunidade pode tomar a vacina da gripe?
A pessoa com doença obstrutiva crônica tem que tomar a vacina, tá? Até a vacina de influenza, né? Até para o asmático também é preconizado nesse caso, tá? Então sim, tem que tomar. Isso está no rol já, quais os pacientes que tem que ser tomado por influenza. Pacientes sim, pacientes idosos, que têm essas doenças pulmonares crônicas, diabéticos, doenças cardiovasculares, todos têm que tomar, eles aumentam o risco de contrair influenza. Precisa e muito, tá? Esse precisa sim. Só que existe um escalonamento de datas, né, que o Ministério da Saúde, para priorizar os grupos de maior risco inicialmente, né, os idosos. Eu não sei agora precisar quando que começa a vacinação para os pacientes que têm doença crônica. Mas às vezes ligar no CS2, eles vão informar quando que começa a vacinação para esse perfil de público, né, de doentes. Doutor, deixa eu só falar aqui, olha, daqui 1 minuto está terminando, mas eu quero voltar porque ainda tem mais pergunta, então eu já vou avisar o pessoal aqui que a live fecha sozinho, mas a gente vai voltar. O senhor está com tempo para conversar um pouquinho mais, né? Tranquilo, passou muito rápido. Então, passou muito rápido e 1 hora que a gente está conversando e está terminando o tempo aqui, a live fecha, o próprio Insta fecha, mas todos que estão aqui, a gente está com 46 pessoas, bastante, muitas pessoas, e ainda tem várias perguntas para a gente fazer, para a gente conversar nesse momento tão importante, e ter o tempo do senhor, que é uma pessoa ocupadíssima, para a gente, assim, muito gratificante, está sendo muito esclarecedor. Então, assim que cair a live, gente, volte, porque o doutor Marcelo ainda vai continuar esclarecendo, e a gente ainda vai falar mais sobre a gripe, que está tão bem sendo explicada pelo senhor, doutor Marcelo. Tem pessoas que estão pedindo aqui para o senhor repetir a quantidade de água sanitária para lavar a máscara, a mistura de água sanitária. Meio litro de água, 10 ml, tá? De água sanitária. Qualquer água sanitária, tá? Água sanitária para 10 ml, que é essa solução que eles chamam solução clorada, né? Que é a que a gente encontra em alguns supermercados da cidade, que para borrifar no carrinho, né? Onde põe a mão no carrinho do supermercado. Essa que é a famosa solução clorada. Que é meio litro de água, 10 ml de água sanitária. E a gente vai falar ainda dos alimentos, mas já está acabando 3, 2, 1 e a gente volta.